O Tribunal Superior do Trabalho deu início às atividades do segundo semestre judiciário. Soberania nacional, fortalecimento das instituições democráticas e cultura de precedentes foram os assuntos abordados no discurso de abertura do presidente da Corte, ministro Aloísio Corrêa da Veiga. Você vai ver também, nova direção do TST é eleita pelo Pleno do Tribunal. Transsexual deve ser indenizada por não ter o nome social reconhecido pela empresa. Filho de idosa obtém direito ao benefício da justiça gratuita em ação ajuizada por uma cuidadora. O Tribunal Superior do Trabalho abriu o segundo semestre judiciário com sessão do órgão especial. Estamos vivendo no mundo um momento altamente estranho para todos nós, em que precisamos reafirmar a nossa soberania, a nossa independência. Na sessão de abertura do segundo semestre deste ano, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, ressaltou a necessidade de combater qualquer tentativa de enfraquecimento das instituições judiciárias. Onde não há justiça, não há paz. A função do judiciário, ela é maior, embora em harmonia com todos os poderes, porque é o último lugar onde se resgata toda a força da dignidade da pessoa e toda a estrutura da convivência humana e todo o respeito que a sociedade deve nutrir para que nós possamos existir. O presidente destacou também que o TST recebe por ano mais de 360 mil agravos de instrumento. Segundo ele, de todo o acervo da Corte que representa o agravo, apenas 6% são providos e 92% não precisariam nem ter chegado até aqui, encerrando-se no segundo grau de jurisdição e resgatando a autoridade das decisões dos tribunais regionais. Por isso, ele enfatizou o fortalecimento do sistema de precedentes. Trazer a Corte Superior Trabalhista para o lugar que lhe é reservado, não só na Constituição Federal, mas no sistema de justiça, como corte de precedentes e não como corte de cassação, a rever todos os julgamentos já proferidos pelos tribunais, e com isso nós chegarmos a um futuro próximo para dizer agravo ou decisão de tribunal regional em consonância com as decisões qualificadas do Tribunal Superior do Trabalho não desafiam agravo de instrumento em recurso de revista. Esta foi a última sessão de abertura de semestre da qual o ministro Aloísio Corrêa da Veiga participa, já que está a poucas semanas de deixar a corte, em função da aposentadoria compulsória. Ele completará 75 anos em outubro. Nova gestão. O Pleno do TST elegeu a direção do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho para o biênio 2025-2027. A votação para eleger os novos dirigentes foi secreta. Por unanimidade, o ministro Vieira de Mello Filho foi eleito presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais, Vieira de Mello Filho ingressou na magistratura trabalhista em 1987, tendo sido promovido a desembargador do TRT da Terceira Região em 1998. Assumiu vaga de ministro do TST em 2006. Na Corte Superior Trabalhista, dirigiu a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, entre 2018 e 2020. Foi eleito vice-presidente do TST para o biênio 2020-2022 e representou o tribunal no Conselho Nacional de Justiça de 2021 a 2023. O ministro é o atual corregedor-geral da Justiça do Trabalho. Após a eleição, Vieira de Mello Filho relembrou a trajetória do pai, também ministro do TST, que se aposentou após perder a visão e o inspirou na escolha da magistratura trabalhista. Eu recebo essa função dos colegas com muita humildade e com a responsabilidade
que eu devo ter em razão do momento tão difícil por que passa a justiça, para que juntos possamos fazer o melhor para a nossa instituição, ao lado de todos os colegas que aqui nos cercam nesse momento tão significante das nossas vidas. Mas o meu compromisso é um compromisso muito maior com a nossa justiça, um compromisso de vida e de história de família. Já o ministro Caputo Bastos será o vice-presidente do TST pelos próximos 2 anos. Ele nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, e iniciou a carreira na magistratura trabalhista em 1989. 3 anos depois, em 1992, foi promovido a desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, que abrange o Mato Grosso. Em outubro de 2007, tomou posse como ministro do TST. Exerceu o cargo de Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho em 2022. Atualmente, o ministro Caputo Bastos representa o Tribunal Superior do Trabalho no CNJ. Nas primeiras conversas informais com o ministro Felipe, com o ministro Pimenta, viu-se que há uma sintonia bastante afinada entre nós e, a partir de agora, com o sufrágio já concretizado pelos colegas e com a confiança que se emprestou a essa nova administração, eu espero fazer o meu melhor, entregar um trabalho de mais dignidade possível à nossa instituição e, enfim, tentar fazer jus a essa confiança depositada pelos colegas. Na mesma sessão, o ministro José Roberto Pimenta foi escolhido para assumir a função de Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho. O cargo é vinculado ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho. José Roberto Freire Pimenta também é mineiro, de São Sebastião do Paraíso. Ingressou na magistratura trabalhista em 1988. Por merecimento, em julho de 2002, tornou-se desembargador do TRT da 3ª Região. Foi nomeado ministro do TST em setembro de 2010. Eu realmente encaro com muita seriedade esse encargo que, inesperadamente, veio às minhas mãos. Mas é um desafio que eu sempre procurei enfrentar na minha carreira. É mais um desafio, principalmente depois da nova Lei 14.824, de 2024, que ampliou a competência da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, com novos encargos, com novas responsabilidades, e eu darei o meu melhor para corresponder à confiança dos meus pares. A posse da nova administração está marcada para 25 de setembro deste ano. O atual presidente do TST, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, desejou sucesso à nova administração. Desejo aos senhores, de coração, o mais absoluto êxito na gestão. E que todas as conquistas que nós conquistamos sejam ampliadas com novas conquistas, que assim tenho certeza e assim desejo a vossas excelências. A Semana Nacional da Execução Trabalhista já tem data marcada. Entre os dias 15 e 19 de setembro, tribunais do trabalho de todo o país vão se mobilizar para garantir o cumprimento das decisões judiciais em fase de execução. A iniciativa é promovida pela Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista, em parceria com os 24 tribunais regionais do trabalho. Até hoje, as edições da Semana da Execução movimentaram mais de 22 bilhões de reais. Pessoas ou empresas que são partes em ações trabalhistas nessa fase processual podem pedir à unidade judiciária ou ao TRT local a inclusão do processo na pauta do mutirão. Depois do intervalo, um mestre de obras autônomo obteve o direito à indenização por acidente com serra elétrica. O trabalhador prestava serviços em casas de aluguel da contratante. Segundo ele, havia pressão por rapidez no trabalho e a dona da obra não ofereceu os equipamentos de proteção. Já já os detalhes. A gente começa o giro pelas turmas falando de gratuidade de justiça. O filho de uma idosa obteve o benefício em ação ajuizada por uma cuidadora. Para a quarta turma, como não se trata de pessoa jurídica, basta a declaração de pobreza em documento assinado para ter direito à justiça gratuita.
O caso teve início quando uma cuidadora pediu na justiça o reconhecimento de vínculo de emprego com o filho de uma idosa. A mulher disse que prestou serviços por 11 anos sem carteira assinada, férias ou 13º salário. O contratante então solicitou o benefício da justiça gratuita. A ação foi ajuizada antes da reforma trabalhista, que alterou as regras de acesso à justiça. Em novembro de 2017, o vínculo de emprego foi reconhecido pelo juízo de primeiro grau, que também concedeu ao empregador a gratuidade de justiça. Inconformado com a decisão, ele procurou o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista, mas o recurso foi rejeitado por falta de pagamento de custas e ausência de depósito recursal. Para o TRT, não há no processo do trabalho previsão de isenção de recolhimento desses valores em favor do empregador, seja pessoa jurídica ou física. No TST, o relator do caso na 4ª turma foi o ministro Alexandre Ramos. Ele explicou que, de acordo com a súmula 463 do TST, anterior à reforma trabalhista, para a concessão de gratuidade de justiça a pessoas naturais, seja empregado ou empregador, basta a declaração de não possuir recursos para arcar com os custos do processo, assinada pela parte ou pelo advogado. Já para a pessoa jurídica, é necessária a demonstração dessa impossibilidade. A cuidadora tentou levar o caso à seção 1 de dissídios individuais, mas o pedido foi negado. O relator dos embargos, ministro Ives Gandra, lembrou que o Pleno do TST, ao julgar um incidente de recurso repetitivo, admitiu a declaração de pobreza firmada por pessoa física sob as penas da lei como prova para obter a gratuidade de justiça. Após a decisão, o processo retornou ao TRT para julgamento do recurso. O assunto agora é acidente de trabalho. Um mestre de obras autônomo deve ser indenizado após ter perdido um dedo ao utilizar uma serra elétrica. O profissional não usava equipamento de proteção individual. Pois é, Luana, para a 3ª turma, a pessoa que contratou o serviço deve indenizar o acidentado, independentemente do enquadramento jurídico da relação de trabalho. O mestre de obras teve o polegar esquerdo decepado por uma serra elétrica que manuseava. Por isso, entrou com ação na justiça. Ele contou que tinha sido contratado para prestar serviços nas casas de aluguel que uma mulher possuía. O acidente ocorreu em um desses imóveis. O trabalhador pediu indenização por danos morais, estéticos e materiais, além de reconhecimento de vínculo de emprego com a contratante. O mestre de obras alegou que a dona dos imóveis forneceu a serra elétrica, mas não ofereceu equipamento de proteção individual. Em defesa, a mulher atribuiu o acidente exclusivamente ao empreiteiro. Afirmou que ele não tomou as devidas cautelas diante da atividade que desenvolvia. A proprietária disse ainda que o contratou como autônomo e que não tinha o dever de fiscalizar ou fornecer os EPIs. Segundo ela, essa função seria própria do contrato. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, seguiu o entendimento do juízo de primeiro grau e negou o pedido do trabalhador. Conforme a decisão do TRT, o profissional foi contratado para um serviço específico, como empreiteiro. O regional considerou ainda que, pelo fato de a contratante ser pessoa física, não podem ser atribuídas a ela as mesmas responsabilidades previstas ao empregador quanto ao cumprimento de normas de segurança. A 3ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, porém, reformou a decisão. O relator do caso foi o ministro Lélio Bentes Corrêa. Ele entendeu que o fato de o profissional ser autônomo não afasta os deveres inerentes ao contrato de prestação de serviços, dada a atividade de risco exercida. Há um aspecto didático importante nessa jurisprudência que vem se formando no tribunal, quanto à extensão da proteção da saúde e segurança no trabalho a todos os trabalhadores e trabalhadoras, independentemente do seu status de estar envolvidos numa relação de emprego ou não, que é o que preconiza a Organização Internacional do Trabalho. A vida humana, ela vale mais do que a formalidade de um contrato de trabalho. O relator destacou que a segurança do trabalhador deve estar acima de qualquer vínculo de emprego. Para o ministro, a contratante deveria ter fornecido o EPI ou exigido que o empreiteiro utilizasse o equipamento.
O ministro Alberto Balazeiro acompanhou o relator. Independentemente da formação de vínculo ou não, como bem pontualmente relator, existe a responsabilidade, por isso a reforma para mim é totalmente cabível e é um recurso que bem espelha o objetivo do trabalho seguro esse ano, que é exatamente assegurar a proteção à saúde e segurança, independentemente do que seja de vínculo, e aqui está muito claro pela fundamentação que apresenta, inclusive de ordem internacional, um acidente grave. Era como se contratasse alguém para fazer um trabalho humano sem nenhum tipo de salvaguarda à saúde e segurança. O presidente da terceira turma, ministro José Roberto Pimenta, seguiu o entendimento. O tomador de serviço não é empregador, claro, mas ele tem que assegurar o cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho no seu ambiente e com relação aos trabalhadores terceirizados. Então, é perfeitamente natural que essas normas de saúde, higiene e segurança do trabalho tenham, sim, que ser respeitadas pelo particular. De certa forma, é uma extensão do princípio da alteridade ao tomador de serviços. Se ele resolve se valer do trabalho humano, ele tem que cumprir as normas de saúde e segurança do trabalho também. Por unanimidade, foi reconhecida a responsabilidade civil da tomadora de serviços pelo acidente com o trabalhador. Os autos agora devem retornar à primeira instância para que seja analisado o pedido de indenização por danos morais, estéticos e materiais. Cabe recurso da decisão. Uma operadora de telemarketing trans será indenizada em R$10 mil por não ter sido reconhecida pelo nome social no trabalho. A segunda turma entendeu que a trabalhadora sofreu constrangimento e houve desrespeito à dignidade humana. A operadora de telemarketing disse que nunca teve o nome social respeitado no trabalho. Segundo ela, quando relatou a conduta discriminatória à direção da empresa, chegou a ser bem recebida, mas foi demitida poucos dias depois. Por isso, pediu indenização na justiça. Em primeira instância, a Datamétrica Teleatendimento foi condenada a indenizar a trabalhadora em R$10 mil por transfobia e demissão discriminatória. A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Bahia. A empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, argumentando que agiu de maneira correta ao propiciar um ambiente de trabalho saudável e inclusivo. A instituição argumentou que a operadora apresentou documentos com o nome de batismo na hora da contratação e que sempre esteve aberta a tratá-la pelo nome social. Alegou também que o nome social da trabalhadora constava nos canais internos da empresa e no crachá. Em relação aos sistemas, a empresa ponderou que a atendente prestava serviços em uma instituição bancária com regras rígidas de informação e que havia questões de segurança em relação ao uso do nome social. Outro ponto discutido na ação trabalhista foi o uso do banheiro durante a jornada de trabalho. Enquanto a operadora de telemarketing disse que era impedida de usar o sanitário feminino, a empresa alegou que os espaços eram utilizados conforme a identidade de gênero, sem qualquer restrição. O caso foi analisado pela segunda turma do TST. A relatora, a ministra Maria Helena Malman, considerou que os fatos narrados no processo demonstraram violação grave aos direitos da empregada, que sofreu angústia e constrangimento. De acordo com a presidente do colegiado, assim como órgãos públicos, empresas privadas devem respeitar o nome social de quem faz parte da equipe e de clientes. Na decisão, a relatora destacou que o nome social é a forma pela qual a pessoa trans se identifica e quer ser reconhecida socialmente nas diferentes instituições. Observou também que o Supremo Tribunal Federal, em 2 julgamentos, reconheceu a transfobia como espécie de racismo, vedando práticas discriminatórias contra pessoas transgênero. Para a ministra, promover a diversidade de gênero é um passo essencial para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. As demais ministras da segunda turma, Adelaide Miranda Arantes e Liana Scheibe, acompanharam o voto da relatora. Com a decisão, a operadora de telemarketing deve receber R$10 mil de indenização por dano moral. Ainda cabe recurso. O Tribunal Superior do Trabalho agora conta com uma página oficial para a primeira Semana Nacional dos Precedentes Trabalhistas. O evento será realizado entre os dias 18 e 22 de agosto. Exatamente, Luana. O site reúne todas as informações sobre a programação, os objetivos e as iniciativas relacionadas à semana, que agora passa a integrar oficialmente o calendário anual do Tribunal. Para acessar, é só apontar a câmera para o QR Code.
No próximo bloco, a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho é responsável pela orientação administrativa dos tribunais regionais, pela fiscalização de serviços judiciários e por garantir o adequado exercício da magistratura trabalhista. E para integrar as experiências desenvolvidas em todo o país, foi realizado no TST o 4º Fórum Nacional das Corregedorias. Os detalhes em instantes. E olha só essa novidade, os 27 ministros do TST vão lançar um livro que analisa o papel da justiça trabalhista diante das transformações sociais, econômicas e legislativas. Essa é a primeira vez que o tribunal vai publicar uma obra com a participação de todos os integrantes da corte. Entre os temas abordados estão a evolução histórica da competência da Justiça do Trabalho, os efeitos da reforma trabalhista e os impactos das novas tecnologias nas relações laborais. O lançamento está marcado para o dia 14 de agosto, na sede do TST, em Brasília. A Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho realizou o 4º Fórum Nacional das Corregedorias Regionais. Além de promover o compartilhamento de experiências e políticas estratégicas, o encontro premiou os TRTs que se destacaram pela produtividade, celeridade e eficiência no julgamento de processos. Quem abriu o evento foi o presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Corrêa da Veiga. Quando falávamos em corregedoria, ficávamos todos apreensivos, como uma reprimenda a cada ano na correição ordinária a ser exercida nas varas de trabalho. Ficávamos apreensivos com as correições do Tribunal Superior nos tribunais regionais. E a Corregedoria sempre demonstrou que era um órgão de unidade, um órgão de união, um órgão de aprimoramento, de modernização desse aparato do Poder Judiciário. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Vieira de Mello Filho, destacou o objetivo do evento. Demonstrar o papel e a missão da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho a partir das novas atribuições criadas pela Lei 14.824 de 2024. Tem como eixo específico discutir as inter-relações com os tribunais regionais do trabalho, possibilitando o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e das missões institucionais da Justiça do Trabalho. A programação contou com vários painéis. Para falar sobre processos disciplinares e normas de regimento interno, participaram o juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, Lisandro Garcia Gomes Filho, e a chefe de gabinete da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, Inês da Fonseca Porto. Em outro momento, foram destacadas 5 ferramentas e sistemas utilizados na Corregedoria: o LabJT, o Simba 3.0, o Garimpo 3.0, o Datacor e o Precatório. No segundo dia, a coordenadora da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, desembargadora Margarete Rodrigues Costa, compartilhou boas práticas que buscam integrar e fortalecer a atuação institucional. Não há como admitir tanta disparidade em um mesmo tribunal quando os magistrados dividem o trabalho, recebem a mesma remuneração, mas trabalham de forma tão diferente. Porque se uma vara tem um volume processual de 1.000 processos, é diferente daquela que tem, por ano, 170 processos. A equalização chega como uma política judiciária e ela vai permitindo que um tipo de visibilidade, seja jurisdicional como administrativa. No 4º Fórum Nacional também ocorreu a entrega do prêmio TRT em Destaque. A premiação este ano contou com nova configuração em 4 categorias. Os laureados receberam certificados das mãos do ministro José Roberto Pimenta, eleito Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho para o próximo biênio. Esse evento é um evento que é um modelo para fomentar o diálogo e a valorização das varas do trabalho no primeiro grau e dos tribunais regionais do trabalho, que se destacam pela eficiência, pela efetividade, pela capacidade de prestar bons serviços aos jurisdicionados trabalhistas, especialmente os que são despossuídos de recursos
os hipossuficientes, porque essa é a função básica, precípua da Justiça do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho publicou novos editais sobre recursos repetitivos. Um dos temas envolve turnos ininterruptos de revezamento. A discussão é se a prestação habitual de horas extras invalida ou afasta a aplicação de norma coletiva, que prevê turnos com jornada de 8 horas diárias. Outros assuntos estão relacionados ao adicional de insalubridade em hospital e ao alcance de coisa julgada de ação de sindicato. Pessoas, órgãos e entidades podem se manifestar. Para mais informações, acesse tst.jus.br. A Câmara dos Deputados realizou sessão solene para celebrar os 20 anos do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Instalado em junho de 2005, o CSJT foi criado para exercer a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus. O TST instituiu o selo pacificador para promover a uniformização de precedentes e a pacificação da Justiça do Trabalho. O reconhecimento será concedido anualmente a tribunais e gabinetes que se destacarem na consolidação de jurisprudência e na racionalização do julgamento de demandas repetitivas. O lançamento está marcado para a Semana Nacional de Precedentes, que vai ser realizada entre 18 e 22 de agosto. Estão abertas as inscrições para o 3º Congresso Nacional de Pesquisa Judiciária, Estatística e Ciência de Dados da Justiça do Trabalho. O evento vai ocorrer entre os dias 27 e 29 de agosto, na sede do TST em Brasília. Para participar, aponte a câmera para o QR Code na tela e se inscreva. O Revista TST de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. A gente se encontra na semana que vem. Até lá!